Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos dando seguimento a mais um dia nesse propósito de 21 dias com o Senhor, meditação na palavra, jejum, oração e secreto com Deus, porque o que importa é o nosso secreto com Ele primeiro. Antes do Senhor fazer tudo na nossa vida, a gente precisa estar com Ele, buscar primeiro o reino, buscar primeiro a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse dia de hoje, desse propósito de hoje, está direcionado à provisão do Senhor na nossa vida. Eu passei por um processo com Deus, onde o Senhor me colocou em lugares bem estreitos, em tempos de escassez, em tempos onde eu precisei parar para organizar a minha vida em todos os sentidos e organizar também a minha vida financeira, organizar o meu lar, a minha casa, colocar tudo que estava fora do lugar no lugar de novo, tirar os lixos, os entulhos e cumprir os propósitos do Senhor intencionalmente, cumprir à risca aquilo que o Senhor fala na palavra dele. E uma das palavras que eu mais meditei nesse tempo de escassez, de falta, de organização financeira e tudo mais, é essa palavra aqui em Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Lá no versículo 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E a palavra do Senhor fala que Ele é o dono de tudo. Do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. É Ele que faz levantar do pó o necessitado e coloca entre príncipes e princesas, como está escrito lá no Salmo 113. É Ele que nos tira de lugares de escassez e nos coloca em lugares de abundância. Mas a gente precisa primeiro reconhecer o Senhor nessa área da nossa vida também. E como que a gente reconhece isso? É devolvendo os dízimos ao Senhor, fazendo ofertas. Em Provérbios também vai falar que quando a gente retém para nós aquilo que nós deveríamos dar, a gente, em vez de enriquecer, a gente empobrece. Porque aquela avareza, aquele medo de perder, faz com que as bênçãos do Senhor não fluam através de nós. Porque se a gente segura demais, se a gente segura aquilo que a gente deveria dar, porque quando a gente dá, a gente está confiando que é o Senhor que abençoa a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a ser generosos com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. E o dízimo, ele não é nem questão de generosidade, é questão de você falar para Deus assim: Senhor, eu vou te devolver aqui a 10ª parte, que é o mandamento do Senhor, a 10ª parte que é uma devolução daquilo que já é de Deus. Tudo que o Senhor coloca na nossa vida, de bênçãos, de prosperidade, de dinheiro, de provisão, tudo é do Senhor. O Senhor precisa dos nossos 10%? O Senhor precisa do nosso dízimo? Não. Mas é uma forma da gente honrar ao Senhor e dizer para Ele que aquilo não está tomando conta do nosso coração. E por isso a gente devolve e por isso a gente entrega. Por muitas vezes, eu pensei assim: Deus, por que que a minha área financeira está dessa forma? Eu vivi uma vida em que, na minha casa, depois que eu casei, eu vivia assim, eu fui observando isso, o Espírito Santo foi me mostrando, em que eu vivia tudo pela metade. Tudo pela metade. O muro da minha casa estava pela metade, o azulejo da minha casa tem lugar que tem lugar que não tem. Coisas assim, materiais que estava desalinhado. E eu falo: Senhor, mas por que eu não consigo completar isso aqui? Por que eu não consigo terminar isso daqui que eu comecei nessa área financeira? Por que nessa área material está dessa forma? E o Senhor foi me mostrando, porque eu sempre fui uma pessoa que dei os dízimos ao Senhor, devolvi os dízimos do Senhor. Mas o meu marido, que ainda não era convertido, não devolvia, não fazia da maneira correta. Ou seja, a gente estava dividido dentro de casa. Não estava cumprindo completamente um princípio de Deus. Porque o Senhor é Deus de aliança, é Deus de princípios, é Deus de honra. Então, ninguém supera Deus em honra, ninguém. Então, se a gente honra a Deus naquilo que Ele já nos direcionou a fazer, a gente dá legalidade no mundo espiritual para que o Senhor nos abençoe. Lá quando fala nas bênçãos da obediência, o Senhor fala:
Se você obedecer os meus mandamentos, se você valorizar os meus estatutos, você será próspero na cidade e no campo. O Senhor tem bênçãos de prosperidade para nós, a prosperidade bíblica que vem do Senhor. Prosperidade que o Senhor nos diz assim, que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos traz dano. Porque lá no Salmo 73, Asaf fica questionando com Deus, por que que os ímpios prosperam tanto? Por que que ele que estava servindo ao Senhor, obedecendo e seguindo os mandamentos do Senhor, não estava prosperando, e os ímpios lá fora estavam prosperando? Parece que a vida do povo que nem serve a Deus estava indo cada vez melhor. Mas o Senhor nos ensina que não é para a gente ter inveja da prosperidade dos ímpios, porque muitas vezes o diabo também vai dar prosperidade, o diabo também vai dar os recursos. Às vezes a pessoa está conseguindo aquilo por meios ilícitos, e não é essa a bênção que o Senhor tem para nós. Às vezes a pessoa pode ter a maior riqueza ali dentro da casa dela, coisas luxuosas e tudo mais, uma vida próspera no sentido de dinheiro, mas não vai ter paz na vida dela. E a bênção do Senhor, a provisão do Senhor, a riqueza e a prosperidade de Deus, ela nos traz paz, ela é rica e abundante em todos os sentidos, porque não adianta a gente ter prosperidade de dinheiro e o restante da nossa vida ser tudo ruim, ser tudo desequilibrado, não adianta. A palavra do Senhor vai dizer, o que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é que adianta o homem ter dinheiro e não ter paz dentro de casa? Em Provérbios vai dizer que é melhor um pedaço de pão seco na presença do Senhor do que um banquete na presença dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios. Em Salmo 112 vai dizer assim, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor e usar com temor todos os recursos que o Senhor nos dá, para a gente aprender a ser bons mordomos do reino de Deus, para a gente usar com sabedoria esse princípio de que tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Então aquilo que o Senhor coloca na minha mão, eu devolvo para Ele, honro ao Senhor com as minhas primícias e cumpro ali, estou dentro da aliança que o Senhor estabeleceu para mim. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor é para nos fazer bem, para nos prosperar e nos dar um futuro, como diz lá em Jeremias 29:11. Aí muitas vezes a gente, na nossa agonia, na bagunça da nossa vida, eu mesma vivi isso, na bagunça da minha vida financeira, eu ficava, Deus, eu preciso de um Pix, eu preciso de uma provisão, eu preciso do dinheiro para pagar isso aqui e tudo mais. E eu ficava reclamando com Deus como se fosse obrigação do Senhor fazer isso. E não, quem bagunçou tudo fui eu. Quem não foi fiel completamente foi a minha casa. Então, eu que estava fora dos padrões de Deus, eu que precisava me colocar naquilo que a palavra estava me ensinando. Eu que precisava colocar o meu coração alinhado com o Senhor. E não o contrário, não pegar Deus e querer que Deus resolva as minhas coisas. Não, eu que tenho que me alinhar com a palavra de Deus. Eu que tenho que alinhar o meu coração ao Senhor. Pai, tira do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tira do meu coração toda cobiça, toda inveja. Tira do meu coração todo consumismo. Para que eu quero comprar coisa que eu não preciso? Para que eu quero me endividar com coisa que não é do agrado do Senhor? Então a gente precisa pedir sabedoria ao Espírito Santo até para usar os recursos que Ele coloca na nossa mão. Porque Deus é bom e Ele provê todas as coisas na nossa vida. Mas às vezes o Senhor vai nos colocar nesses períodos de deserto, de escassez, para nos ensinar a valorizar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Para nos ensinar a usar da maneira correta, a nos ensinar a usar com o coração alinhado com o Senhor. E nos ensinar a ser generosos também. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que dá alívio, recebe alívio também. Aquele que cuida do órfão, que cuida da viúva, aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Aí você fala assim, mas eu estou precisando de dinheiro. E Deus faz dinheiro cair do céu? Faz!
Deus faz isso acontecer. Deus faz o dinheiro cair do céu. Deus fez maná cair do céu para o povo no deserto. O que é dinheiro diante do Senhor? Se tudo é dele, tudo é do Senhor. Mas isso vai acontecer para aqueles que creem na provisão de Deus, para aqueles que nele esperam, com confiança, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não é incompetente, Deus é competente. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe das contas que você tem que pagar amanhã. Ele sabe, mas Ele quer que você entenda, Ele quer que você trabalhe a sua fé, que você cresça em maturidade no Senhor, cresça espiritualmente, cresça na sua dependência de Deus. Esticar ali, o Senhor quer esticar ali a sua fé e te mostrar que Ele é tudo o que você precisa. Jesus é a resposta para tudo na nossa vida. Em Salmo 25, capítulo 3, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Salmo 34, versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Nada falta àqueles que temem ao Senhor. Então creia que toda provisão que você tem pedido a Deus, tem esperado no Senhor, vai acontecer. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. E o jeito do Senhor é melhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos se achegar diante do trono de Deus com confiança, crendo que Ele é bom e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, se você está vivendo esse período, como eu vivi também, de escassez financeira, de bagunça financeira, vai colocando, vai alinhando, porque o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. Ele tem prazer em abençoar os filhos dele. O Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer nisso. Diz assim a palavra do Senhor. Só que antes do Senhor prosperar a nossa vida, a gente precisa se organizar. Lembra lá quando Jesus ele multiplicou os pães e peixes? Antes do Senhor multiplicar, Ele pediu aos discípulos que organizassem o povo. Tinha uma multidão ali esperando para ser alimentada. E ele pediu para os discípulos organização. Organizar em grupos. Organizar em grupos ali, grupos de 50, grupos de 100. E que eles sentassem na grama, descansassem. Então, o que a gente vai fazer quando a nossa vida financeira está bagunçada, está tudo, a gente precisando de um socorro, de um recurso? A gente vai organizar, a gente vai alinhar, a gente vai se alinhar à palavra de Deus. Organização, organiza a sua casa, tira tudo que não presta, organiza a sua vida financeira, organiza ali aquele pouco que você tem na sua mão. Mesmo que você não tenha muito, mesmo que você esteja desesperado, precisando de mais, mas seja fiel nesse pouco que o Senhor está permitindo chegar até você. Porque Ele mesmo vai te colocar no muito, amém? Organiza, faz uma planilha, pega um lápis, anota os gastos, anota o que entra, anota o que sai. Coloca isso diante do Senhor. Se alinha com integridade, assim como fala a palavra de Deus. Jó era conhecido por ser um homem reto e íntegro diante do Senhor. Jó tinha integridade em todas as áreas da vida dele, inclusive na área financeira. Jó era um homem próspero, porque o Senhor se agradava da integridade de Jó, nos mínimos detalhes. E a gente precisa também se alinhar com integridade, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Não deixar nada para trás, não deixar dívidas para trás. Está devendo, paga. Está devendo, dá satisfação. Está devendo, negocia. Sabe? Não deixa dívida, porque dívida é brecha para o inimigo nessa área na sua vida. Negocia, tira as pendências, vai organizando, organiza a casa. Organiza a casa para receber o novo de Deus. Tem um novo ano chegando, o Senhor quer fazer coisa nova. Então organiza a casa, porque o Senhor, Ele vai fazer chegar a bênção que você precisa até você. Mas organiza a casa primeiro. Faz a faxina, tira o lixo. Às vezes você está fazendo coisas sem medidas dentro da sua casa. Isso o Espírito Santo me ensinou. Eu não sabia nem a medida do arroz da minha casa. Fazia tudo, um dia fazia menos, outro dia fazia mais. Sabão em pó, a mesma coisa.
Tipo assim, eu não tinha uma medida, era tudo muito assim, desperdiçado. O Senhor também não gosta de desperdício, porque ali é como se a gente tivesse, como se tivesse não, porque ali a gente está desvalorizando aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. E não é pra gente ficar fazendo conta das coisas medidinho, com avareza, não. Mas é pra gente governar sobre aquilo. Pra gente ter responsabilidade com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Entende? Não fazer de qualquer forma, de qualquer maneira, mas cuidar daquilo que o Senhor já tem entregado na sua mão. Às vezes você está pedindo a Deus uma casa maior, uma casa mais espaçosa, mas não está cuidando da casa pequena que Deus te deu. Às vezes você quer um carro melhor e o carro velho que Deus te deu você não lava. E amém, essa palavra para mim também, já recebi aqui, Senhor. Então valoriza o pouco que o Senhor permite chegar até você, porque tudo que chega até você, você pode até achar, mas eu trabalho, mas o meu marido trabalha, mas tudo que chega até você é bênção de Deus. Se o seu marido tem um trabalho, é bênção de Deus. Se o seu marido tem um salário, é bênção de Deus. Uma empresa é bênção de Deus, porque tudo é do Senhor e tudo é para a glória dele. A palavra do Senhor diz também, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Aqueles que esperam do Senhor não ficam mendigando. Aqueles que esperam no Senhor não ficam preocupados com o dia de amanhã. Lá em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, ela ri diante do futuro, porque ela confia em Deus, ela não confia nela mesma, nas habilidades que ela tem. Ela confia em Deus e ela trabalha como uma boa gestora do lar dela. Ela faz a administração da casa dela, ela delega tarefas, ela acorda mais cedo, ela não dá lugar à preguiça, ela organiza as suas finanças, ela empreende, ela serve a casa dela, ela serve o marido dela é elogiado na porta da cidade. Então essa sabedoria o Senhor quer derramar sobre mim e sobre você, para que a gente possa receber mais de Deus, para que a gente esteja capacitadas e alinhados com o Senhor para receber aquilo que Ele quer derramar na nossa vida. Deus tem bênção, sim, tem. Deus tem coisas novas para a gente viver, sim, tem. Mas primeiro a gente precisa passar pelo processo. A gente primeiro precisa estar com o coração confiante no Senhor. Salmo 37, capítulo 3, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Então, tá se alinhando com Deus? Tá dizimando? Tá ofertando? Tá sendo generoso? Seguindo a palavra do Senhor, alinhando o seu coração com Ele? Não deixando a ganância tomar conta do coração? Então só descansa. Descansa no Senhor, porque no tempo oportuno do Senhor, Ele mesmo vai fazer acontecer, como diz a palavra do Senhor. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E quando o Senhor, Ele me pediu o meu trabalho, Ele me ensinou isso daqui na prática. Porque eu estava acordando cedo, dormindo tarde, minha casa estava toda bagunçada, minhas filhas estavam todas desreguladas, meu marido estava trabalhando também, cansado, estressado, porque não tinha paz dentro de casa. E aquele pouco dinheiro ali que vinha através da minha vida, a minha renda, juntando com o meu marido, a gente achava que dava mais. A gente achava que precisava fazer aquilo a qualquer custo, não ia faltar. E não, o Senhor me ensinou que aos filhos, aos seus amados, Ele dá até enquanto dorme. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor. Depois o Senhor me fez viver isso, só com a renda do meu marido. É a mesma renda, a renda não mudou. O que mudou foi o nosso coração. Foi a gente estar alinhado com Deus, estar em paz, confiando que o Senhor ia prover todas as coisas, confiando que o Senhor ia nos ensinar. E Ele nos ensinou a administrar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E o Senhor foi nos ensinando. E aí as coisas foram começando a se equilibrar. E o nosso coração também. E a palavra do Senhor também fala: se as suas riquezas aumentarem, não coloque nelas o seu coração.
que a riqueza do nosso coração seja o Senhor Jesus, que Ele esteja no centro do nosso coração. Porque se Deus tem o nosso coração, se nada toma o lugar de Deus no nosso coração, Deus sabe que Ele pode nos abençoar, derramar, abrir os céus e derramar sobre a gente tudo, porque aquilo não vai tomar o nosso coração. Mas se Deus vê que ainda tem algo ali no nosso coração, que a gente ainda não está preparado para receber, a gente precisa descansar e deleitar no Senhor, porque a gente ainda não vai estar pronto, porque o Senhor Ele não vai nos dar aquilo que vai nos afastar de Deus. Deus não vai derramar sobre nós aquilo que a gente não aguenta receber. Então, que o nosso coração esteja alinhado com o Senhor, alinhado com a vontade de Deus. Lá no deserto, os israelitas começaram a reclamar porque estavam com saudade de comer carne. E aí começaram a reclamar com Moisés. Porque a gente queria comer carne. E o Senhor já estava derramando maná e eles estavam lá reclamando que queria comer carne. E não estavam sendo gratos pelo maná que estava caindo do céu. Aí o Senhor se irou com eles, falou que, vocês querem comer carne? Tá bom, então vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Lê lá, tá escrito assim. Tá escrito aqui, sim, vocês querem carne? Vai sair até, vou mandar carne que vai sair pelo nariz de vocês. Vocês vão comer até se empanturrar, sabe? De tanto que eles reclamaram, de tanto que eles não valorizaram aquilo que o Senhor estava colocando nas mãos deles ali. O Senhor estava sustentando eles de uma forma tão esplendorosa, tão maravilhosa, tão miraculosa no deserto, que eles só sabiam reclamar. Mas o deserto é para a gente aprender a valorizar, é para a gente alinhar o nosso coração no Senhor. Não é para a gente ficar 40 anos no deserto como eles ficaram lá, sofrendo escassez, passando pelas dificuldades, não. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar onde o Senhor alinha o nosso coração para receber o mais que o Senhor quer nos dar. Para receber da forma certa, com o coração no lugar certo, porque Deus é quem provê todas as coisas. É Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Então creia, confie que Deus está provendo todas as coisas na sua vida. Deus não está nos privando de nada, muito pelo contrário, Deus está nos provendo tudo todos os dias. Está respirando? Deus que está te provendo o ar. Está comendo? Mesmo que não seja aquilo que você gostaria de comer nesse momento, mas é Deus que está te provendo isso. É Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Creia, confiem. Salmos 20 vai dizer, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos confiam no político que vai dar uma ajudinha. Muitos confiam nos pais que vão mandar ali uma mesada. Muitos confiam, não sei, no próprio emprego, na própria capacidade. Mas nós não. Nós confiaremos no nome do Senhor. Nós confiaremos na provisão de Jeová Jireh. Nós confiaremos na provisão do Senhor dos Exércitos. Nós confiaremos na provisão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Eu Sou. Amém? Nós confiaremos no Senhor. Ele quer o nosso coração rendido a Ele, confiante nele, em todas as áreas da nossa vida. Então, se alinhe com o Senhor, coloque o seu coração diante dele. Faz aquilo que a palavra do Senhor fala para a gente fazer com as nossas finanças, com os nossos recursos. Honre o Senhor com pouco, porque Ele é Deus para colocar a gente no muito. O Espírito Santo me lembrou agora lá da oração de Ana, em 1 Samuel, quando Ana pedia a Deus por um filho. E depois que o Senhor concede a ela essa graça, ela faz essa oração. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. Amém? Então creia nesse Deus poderoso. Somos filhos e filhas de Deus. Nós somos justificados por meio de Cristo. E nada falta àqueles que temem ao Senhor. Nós tememos o Senhor e nada nos falta. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela nossa vida. Te agradeço pela provisão do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e nada falta àqueles que temem ao Senhor. Pai, muito obrigada por essa palavra. Pai, muito obrigada por toda a provisão que o Senhor nos dá, porque o Senhor é bom. Salmo 34. O Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom.
Medite nesse Salmo 34. Prova e veja que o Senhor é bom. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.